Mediunidade, todos já sabem o que é porque lidam com isso diariamente. Médium é médium 24 horas. Sabemos disso e, consequentemente, o quanto mais nós conhecermos o nosso campo mediúnico, as forças que agem sobre nós, como nós interagimos com elas e o que podemos fazer ou o que podem fazer com essas forças, mais controle nós temos. Daí a necessidade do estudo, daí a necessidade da presença de vocês aqui para gradativamente ir adquirindo conhecimentos que deixam vocês mais seguros, mais maduros, mais estabilizados diante da ferramenta mediúnica que vocês possuem. E essa ferramenta mediúnica, ela é particular de cada um. Então a Márcia tem uma mediunidade particular. Ela vibra em um determinado campo de energia. A Ivone, embora médium tanto quanto a Márcia, ela também tem uma mediunidade particular e vibra em um campo de energia diferente do da Márcia. E esses campos vibracionais em torno de cada um de nós, médiuns ostensivos ou não, embora particulares, eles não impedem e não interferem nos nossos contatos, nas nossas ligações que nós desejarmos. Consequentemente, todos nós podemos estar reunidos em uma sala como nós fazemos comumente, cada um com seu campo energético, cada um com a sua eletricidade espiritual, e não perturba, não desequilibra o outro. Há como se fosse uma espécie de isolamento entre a Márcia, a Ivone, o Wagner, a Lucilene, a Eliana. Nós temos orbitando um em torno do outro, como os planetas orbitam em torno do nossa estrela, que é o Sol, e eles não interferem um sobre o outro, embora se atraiam e sintam a força que está ali agindo sobre eles. Então nós somos assim. Nós temos um magnetismo, nós temos uma determinada corrente elétrica, tanto que nós fazemos exames eletrocardiograma, eletroencefalograma, fazemos uma série de exames, eletroneuromiografia, que vão medir a corrente elétrica em nosso corpo. Tá? Se nós, que aqui estamos, e já temos conhecimento disso, quando nós transferimos isso para o campo da espiritualidade, eles também possuem a mesma forma de corrente, só que em um campo vibracional diferente do nosso. Mas, mesmo eles estando fora da matéria, como densa como nós, não há impedimento de que as nossas correntes se interajam e estabeleçam uma ligação para um determinado trabalho ou para um determinado aprendizado. Bem? Então, eu estou deixando assim, bem suavemente, dizendo assim, ó, todas as vezes que nós estamos num processo de movimentação de elétrons, e esses elétrons se movimentam porque os nossos átomos estão vibrando, nós somos compostos por átomos, os nossos átomos vibram, mas eles obedecem à nossa força mental, eles não vibram aleatoriamente. E é essa força mental que determina o fluxo de energia para onde nós direcionamos. E é nesse sentido que todo o universo vibra da mesma maneira como nós vibramos. Mas há formas de vibração, que ainda algumas nós não conhecemos, e outras que nós já conhecemos. Para aqui, para deixar a Eliana comentar ou falar alguma coisa. Não, é só para perguntar, Antônio, por exemplo, essa noção de domínio tem a ver com isso que você está falando? Por exemplo, aqui agora, a gente está todo mundo junto, nós não estamos no trabalho mediúnico, mas nós estamos juntos, numa certa frequência vibratória,
mais alta, né? Isso cria um domínio, assim como quando a gente está no trabalho mediúnico, é isso? É, exatamente. O domínio que ele se refere aí é quando nós estabelecemos, Eliana, uma determinada forma de atuação sob o nosso domínio. Isso cria um campo no qual nós estamos inseridos, e, ao mesmo tempo, cada um de nós exerce uma parcela sobre esse todo que o André diz domínio, onde cada um de nós, com as nossas vibrações, estabelece esse componente, esse campo, esse grupo estabelecido naquele mecanismo de trabalho que nós estamos fazendo. Esse é o nosso domínio da quarta-feira, seria isso. O domínio do Entendi. Gazê seria outro. O domínio do JEP seria outro. Porque mesmo nós, ah, quando nós nos deslocamos, por exemplo, de hoje para o sábado, a nossa vibração muda. Quando nós vamos para o Gazê, a nossa vibração muda. Então, cada ambiente tem o seu próprio domínio estabelecido. E nós entramos em ressonância com esse domínio, com essas energias, pela nossa vibração de nós, dos nossos átomos, através da nossa força mental. Do que nós nos concentramos e damos um fulcro, damos uma alavanca na direção do trabalho que nós vamos fazer. Nesse sentido, Eliane, é que é importante nós entendermos qual é o meu campo vibracional e qual é o domínio que eu me coloco. Essa é a questão. Essa é a questão. Lembram que eu falei que o que estabelece a nossa capacidade mediúnica é o pensamento, o sentimento e a vontade? Lembram disso lá atrás? Sim. Pensamento, sentimento e vontade é um tripé? É esse tripé que determina a nossa vibração. E essa vibração é que determina o domínio onde nós vamos nos encontrar. Embora eu queira estar em um determinado domínio, ou então em uma determinada reunião, e eu quero fazer parte dela, mas vibracionalmente eu não sou capaz de ali permanecer, eu não consigo obter os resultados que eu achei que iria obter. Eu vejo outros alcançando e eu não consigo, porque eu não pertenço àquele domínio de energias, eu ainda não estou pronto para aquilo. Entenderam? Posso me preparar? Sim, pode. Por isso que nós estamos estudando. Quanto mais nós estudamos e vamos entendendo o que acontece conosco e como nós interferimos e como interferem em nós, nós temos o domínio sobre nós mesmos. Nós temos o controle sobre nós. E determinamos a nossa frequência vibracional para baixo, usando o nosso entendimento que baixo e alto não existe, né? É tudo é uma grande dimensão, não vou nem falar tridimensional, porque são muitas dimensões. Então, nós estabelecemos para onde vão as nossas energias e com quem nós nos conectamos. Tá? Falei que você está chegando? Tá. Tá chegando. E aí, nesse momento, eu falei 10 minutos e está na hora. Nós vamos fazer um exercício agora, que vai responder para muitos de vocês toda essa converseira que, na realidade, eu já falei sobre mediunidade estuante, já estou lá embaixo, já, para que vocês não ficassem cansados de lendo. Nós vamos fazer um exercício onde nós vamos trabalhar com 3 formas de frequência. Tá? Eu vou dizer assim, frequência A, frequência B, frequência C. A frequência A é muito baixa. A frequência B, é a do meio, ela é aquela que é o nosso padrão vibracional. Esse momento que nós estamos agora. Nós estamos numa frequência um pouquinho mais elevada, porque nós estamos com a atenção voltada para algo, então a nossa frequência muda. É a frequência de atenção, de buscar conhecimento. E nós temos a frequência C, que é uma frequência muito elevada. Então vamos pegar assim, a A vale menos 10, a B está em torno de 1, não pode ser 0, porque senão ela não seria uma frequência, né? E a C está em 100. E é preciso fazer um determinado contato com essas frequências, sendo que a do meio
é aquela que é nossa mesmo, aquela que nós estamos. Dentro do que eu expus, vocês optariam para ir para a mais baixa, de imediato, ou fariam a opção de ir para a mais elevada? Vocês iriam para A ou iriam para a C? Eu vou perguntar um por um. Lia, para onde você iria? A ou C? C. Esther. Brinquei com ela agora. Alzira. Para onde você iria, Elzira? Para A ou para C? Para C? Hã? Para Você, C? você que escolhe, não pergunta não. Sim, C. Iria para C. E você, Gislaine, para qual você escolheria ir vibracionalmente? Para a mais baixa ou para a mais elevada? Eu escolheria ir para A. Talvez eu tenha mais afinidade com a C, mas se eu pudesse escolher, eu escolheria ir para A. Tá bom. E você, Marli, iria para onde? Para mais Olha, baixa ou para mais Santana, alta? eu continuaria na minha frequência, porque Não, eu não, acho não que lá pode, não pode, não pode. pode. Tem que escolher. Então eu Escorrega não, ficaria com Marli. A. A baixa frequência, eu acho que ia conseguir me Bom, segurar um pouquinho mais. e você, Célia? Para C. E você, Márcia? Eu ficaria na A. Acho que para mim seria mais fácil. E você, Lucilene? E Dona Dirce? Calma, vou abrir agora. Fala. Eu vou ficar com a A. Tá bom. Olha, eu acho que eu ficaria na C. E você, Tem que ficar Eliana? nela por quanto tempo? Vai poder ir para outra depois? Eu não E você, entendi Eliana? direito. Eu acho também que a C é mais fácil, mas eu vou tentar A. E você, Ivone? Para onde você? Qual frequência você escolheria? A mais baixa para você vibrar e ir para lá, ou a mais elevada? A elevada a C. E você, Ana Laís? Sabe, é A. Antônio, eu não prestei atenção, desculpa. É porque eu estava trabalhando até agora Tá bom, e aí querida. estou tentando desligar. Fica tranquilo, fica tranquilo. Você tem duas frequências para ir, uma mais baixa e uma mais elevada. Para qual você escolheria ir logo de cara, assim? Elevada. Tá bom. E você, Iracema? A C também, se eu conseguir. E você, Wagner? Eu vou para C também, já estou no metade do caminho já. Rose? A mais elevada. Lá. E o Alexei, que está ali? Se ele tiver, Eu né? iria para. Não, estou aqui. Eu iria para A também, viu? Ou tentaria, né? Não, claro. Muito bem. Percebam que nós fazemos as escolhas sem análise, é no impulso. É no impulso. Para onde você vai? Ah, eu vou para tal. Eu não paro para pensar. O que significa a frequência mais baixa? O que significa a frequência mais alta? E por que quem falou que a Marli falou assim, eu vou ficar na do meio, na B. Eu vou ficar aqui, eu não vou sair daqui. Essa colocação dela, eu disse assim, ó, não pode, você tem que escolher, você não pode ficar estabilizada ali, porque se ela fica estabilizada, ela não faz contato nem com a mais baixa e nem com a mais elevada. Ela está bloqueada por si mesma, pela própria vontade. Eu vou ficar aqui, tá? Bom, agora vamos aprender o seguinte. Todas as vezes que nós precisamos vibrar para frequências mais baixas, nós estamos em frequência de socorro, de resgate. Tá? E é necessário aprender como baixar a vibração, como diminuir a agitação do átomo, das nossas moléculas, para que a nossa energia abaixe e nós consigamos nos deslocarmos no sentido de entrarmos em contato com energias mais baixas tanto quanto, mas a nossa um pouquinho acima para poder socorrer. Quando nós optamos pela mais elevada, nós temos que
aumentar a vibração dos nossos átomos para que a nossa energia seja muito mais amplificada, ela atinge uma frequência elevadíssima, e aí nós conseguimos nos conectar com a espiritualidade maior. A pergunta que fica é: eu consigo fazer isso sozinho ou sozinha? Ou eu preciso de ajuda para fazer isso como encarnado? E a resposta é: eu preciso de ajuda. Porque eu estou saindo do meu mundo material e adentrando um campo vibracional ao qual eu não pertenço. Eu pertenço ao mundo da matéria, ao mundo dos efeitos. Eu estou entrando no mundo das causas. Consequentemente, quem será aquele que virá nos ajudar, trabalhando conosco essas vibrações para permitir o nosso desdobramento, o nosso deslocamento, para que nós possamos ir para A ou para C? Quem é essa figura? Um amigo espiritual? Um amigo espiritual. Um amigo espiritual. Portanto, aprendam agora, antes de qualquer decisão de ir para lá ou para cá, a sua vibração tem que estar na vibração do amigo espiritual, daquele que está ao seu lado, daquele que vai te auxiliar naquilo que está sendo proposto. Então, nós sempre vamos partir do meio, conectando com aquele que está mais próximo a nós, e de acordo com o trabalho estabelecido, com a diretriz que é dada, nós iremos ou para C ou para A. Tá? Agora, para nós, é mais fácil irmos para a vibração mais baixa ou irmos para a vibração mais elevada? Para baixa. É muito mais fácil nós irmos para a baixa. Nesse quesito, nós temos facilidade para baixar a nossa vibração, dado o mundo denso que nós vivemos. Nosso mundo é muito compacto. Então, nós baixamos a nossa vibração no desdobramento, a gente desdobra, o perispírito está numa frequência alta porque ele se afasta do corpo, dessa matéria que impede que ele possa ser totalmente expandido. Sabemos que o perispírito não está dentro de nós, ele está ao nosso redor. Então, nós nos afastamos do corpo, a frequência aumenta, mas essa frequência é muito alta para o socorro. Você será identificado rapidamente. Quando você entra nas regiões umbralinas, de penumbras, de trevas mesmo, você brilha que nem uma luz. Você não pode entrar dessa forma. Daí a necessidade de você baixar a tua vibração para que você possa adaptar-se ao ambiente que você vai socorrer. Como é que você abaixa a tua vibração? Absorvendo a vibração do ambiente que você vai estar entrando. Você começa a captar as energias daquele ambiente, trazendo para o seu perispírito, aí você se sente cansado, falta de ar. Você vai lembrar do que eu estou falando agora. Você começa a sentir cansaço, falta de ar, enjoo, dor de cabeça. Você começa a sentir isso, porque você não está mais acostumado com essas energias daquele ambiente, mas você precisa absorvê-las no seu campo vibracional do teu perispírito, para que os seus átomos baixem a vibração e você se torne mais um deles sem que eles se identifiquem. E aí você consegue fazer o socorro necessário. Por isso que não podemos permanecer muito tempo lá. O que eu estou falando aqui? Eu estou falando de uma mediunidade movimentando um campo magnético em torno de si, atraindo elementos do ambiente, portanto, átomos. Seu Antônio, tá sem som. Ah, não. O som. Tá sem som? Tá normal? Não, tá normal. Tá normal isso aí. Tá não, Marli? Você não tá ouvindo, Marli? Deixa eu ver aqui. Não, Para mim tá normal. tá ligado o microfone dela. Bom, Tá ligado o microfone dela. Ô, Antônio, uma pergunta só.
No caso, não é importante que a gente absorva essas energias do ambiente, que são energias mais baixas, porque senão nós seremos reconhecidos, e se formos reconhecidos, o que Serão acontece? atacados. Serão atacados. Oi? Na verdade, você não vai absorver. Nós não absorvemos. Nós não absorvemos. Que se nós absorvemos, fica conosco. Tá. Nós aurimos, quer dizer, captamos, mas não absorvemos. Modifica apenas a nossa superfície, a nossa parte exterior. O nosso interior continua como nós somos. É uma sintonia, Nós não né? absorvemos. Tá. E aí, nós conseguimos fazer esse trabalho de socorro. Essa primeira parte, se vocês entenderam bem, por que é necessário entender a necessidade das vibrações que o André Luiz está falando aqui, dessa capacidade, desse fenômeno de o nosso perispírito atrair como um ímã, olha aí, através da nossa força elétrica, atrair como um ímã partículas que modificam o nosso perispírito para que possamos fazer algo. Tá? Tranquilos até aqui? Entenderam? Então, todas as vezes que nós falarmos assim, hoje nós vamos socorrer numa região muito densa, irmãos nossos que estão profundamente feridos, abatidos, e precisamos baixar as nossas vibrações. Não pode mais vir na cabeça de vocês como é que eu faço isso. Essa dúvida já não pode ter mais. Você já vai entender que quando é necessário isso, ao desdobrar, o teu amigo já está com você, vai com você, e você vai sendo orientado. Aí você começa a aprender quais são as energias, as vibrações que estão ali, que o teu perispírito vai captar para poder fazer a transmutação e você se adequar ao ambiente em que você precisa trabalhar. Tá? Tudo bem até aqui? Para isso não pode ter medo. Para isso o pensamento tem que ser o pensamento de doação, de trabalho. O sentimento é o sentimento de socorro mesmo. E a vontade é a vontade de ir realmente. Porque já sabe o que fazer. Tá bem? Então, o que eu estou dizendo aqui? Quando nós estamos na presença de um campo magnético que não é o nosso, nós precisamos nos adaptar a ele. Mesmo que momentaneamente. É isso que o André Luiz está falando. É isso que quando ele está falando ali de ausência de campo magnético, presença de campo magnético, ele está dizendo isso. Tranquilos até aqui? Alguma pergunta? Dúvidas? Medos? Como a gente sabe que abaixou a frequência? Você vai sentir enjoo, você vai sentir dor de cabeça, você vai ficar cansada, você vai sentir falta de ar. Você vai sentir pesada, mas pesada, que você quer sair dali de qualquer jeito, você quer ir embora. Você vai sentir tudo isso. Você está equivocadamente, você pode pensar até que está atrapalhando, mas na verdade não, você está trabalhando. Você não está atrapalhando. Você está trabalhando, por isso que o teu perispírito está agindo. Você atrapalha se quiser fugir. Nossa, eu quero ir embora daqui. Mesmo, acaba logo com isso. Aí a tua mente começa a ficar desfocada, perde o foco, e aí você atrapalha. Tá? Alzira, alguma dúvida? Gislaine? Não? Lucilene? Alexei? Wagner? Ivone? E como é que eu faço, Antônio, para sair desse lugar de baixa vibração, onde eu estou encalacrado, estou lá perdido, não sei como é que eu saio daqui. Meu Deus, socorre-me. Joguem uma corda para mim para eu poder sair daqui. Né? Como é que eu faço isso? Como é que eu saio de lá? Da mesma forma, você devolve, você vai expulsando, através do teu perispírito, essas energias que você auriu, você não absorveu, você auriu, permitiu que elas entrassem em contato com você, você vai aumentando a tua vibração e elas vão sendo expulsas, como se você estivesse se tomando um banho fluídico. E você vai ficando mais e mais leve e vai saindo daquela região até chegar no nosso estágio atual, que é de encarnado e
completar o trabalho, seja pelo diálogo, seja pelo encaminhamento, de qualquer forma. Tudo Então, isso é Antônio, deixa eu magnetismo. perguntar. Oi? Eu ia perguntar uma coisa. Depois Oi. desse trabalho todo, dessa ajuda de socorro, a gente deixa isso tudo lá, não vem nada com a gente, tipo dor de Não, cabeça, enjoo, mal-estar, nada, não, né? não. Você pode ficar um pouquinho, por um certo tempo, alguns minutos, ainda incomodada. Chama-se resíduo de campos energéticos no perispírito. É resíduo, não é que você está lá. É como se você entrasse num lugar onde tem muito carvão, muito pó de carvão, e você sai de lá e vem meio manchadinha, vem com uns pozinhos em você. Tá? Por isso que passa pelos chuveiros fluídicos, passa pelas câmaras de descontaminação. Bem? Então, mas Antônio, vocês ainda não vão fazer esse tipo de trabalhos tão adensados assim, não vão fazer. Sim, Gislaine, é o que se faz no Caravaneiros, então. é o que fazemos no Caravaneiros. Cada um no seu nível. Inclusive, que no final do trabalho passa-se Passa por um banho. isso. Quando não passa pelo banho diretamente, mas sempre passa, sai para fora da atmosfera da Terra, onde as energias são muito mais puras, e ali a própria energia do ambiente dissipa esses miasmas que ficaram em nós. Aí depois a A gente Lilian volta. faz isso, né? Oi? A Lilian faz isso normalmente ao final Mas do todos nós trabalho. fazemos, só que a gente não percebe, mas todos nós fazemos. Os que Sim. mais fazem são as lideranças, o que são os mais responsáveis. Eu, o Toninho, a Lília, o Adilson, a Sônia. São os 5 líderes. Né? Então, nós, por termos essa gama de responsabilidade, nós temos que vibrar por nós e vibrar por vocês. Então, o nosso trabalho ele é multiplicado. E, portanto, nós somos mais sujeitos a ataques. A ataques de lama energética, ataques radioativos, ataques de bombas de plasma. A gente é sujeito a ser atacado dessa forma. Por isso que... Mas nós já somos mais resistentes também. Nós temos mais habilidade para nos livrarmos e para depois nos limparmos com maior profundidade e mais rápido do que vocês que estão aprendendo. A gente já sabe fazer isso mais naturalmente, tá? Tudo bem até aqui? Tá, então, para sair de Olha, lá... só uma observaçãozinha que eu percebi que para mim fez muita diferença é não ter medo. Não ter medo. Assim, é confiar mesmo, porque se a gente se deixa levar pela impressão do ambiente, tudo, e você fica com aquele receio de ficar com aquilo, o pensamento, ai, nossa, aquilo atrapalha demais, né? Além de atrapalhar, paralisa, viu, Eliana? O medo paralisa. Claro, Quando você entra, quando vem o pânico, vem o medo, você paralisa. E aí você não consegue sair, tem que deslocar amigos para tirar você desse desdobramento onde você está paralisado. A impressão que nós temos é que quando nós fazemos um socorro, são 5, 6 amigos atuando. Mas não, para cada trabalho que nós fazemos, para cada socorrido, cada espírito que é socorrido, são, em média, 200 amigos espirituais trabalhando conosco, para cada um. Por isso que a espiritualidade trabalha o tempo todo. Eles vão revezando. Tá? Porque é o amigo do amigo, é o amigo do espírito, é o amigo do Antônio, é o amigo do amigo do amigo, todo mundo trabalhando. Não são 5, 6. São muitos amigos trabalhando. Por isso que não precisa ter medo. O medo é algo que nós carregamos lá do nosso passado. Tudo bem até aqui? Falta a outra parte. A energia C. Como é que eu faço para alcançar energias elevadas? Primeira coisa, já está claro, tem que estar me ligado ao amigo espiritual. Tá bom, eu já estou ligado com ele, eu percebo o amigo espiritual. Mas eu não noto mais nada. O que é que está acontecendo? Está desdobrado, já está em frequência do amigo espiritual, mas não consegue perceber além desse amigo. Fica limitado ali. O que está acontecendo em termos de mediunidade e magnetismo, de eletromagnetismo de campos energéticos do espírito? O que está acontecendo?
Como é que estão os seus átomos vibrando no teu perispírito? Para o amigo espiritual, está tudo normal. Mas para o espírito mais elevado, é como se você estivesse nas regiões umbralinas, lá embaixo. Então a vibração é tão baixa, você não consegue vibrar mais as moléculas, nem os seus átomos, que você não consegue expandir. Por falta de quê? De confiança, pelo medo, pela dúvida, não achar que é digno, achar que é fantasia, achar que tudo é bobagem. Então, nós vamos criando campos de energia em torno de nós que vão impedindo que os nossos átomos do perispírito vibrem cada vez mais alto. Então, nós vamos bloqueando ao invés de liberar. Entenderam? Por isso que precisa do exercício, porque o exercício vai nos mostrando as nossas fragilidades. Onde eu estou bem, onde eu não estou. Consequentemente, o exercício começa agora. Que maravilha. A Helena dá risada. Tá bom. Então, vamos fazer assim. É muito mais fácil começar por aquilo que a gente já sabe. Então, a nossa vibração será para baixo. Tá bom? Depois, nós faremos o mais difícil, que é vibrar para cima, aumentar a frequência vibratória. Mas se nós fazemos para baixo, fica mais fácil depois vibrar com uma frequência mais intensa para nos libertarmos daqueles campos de energia densa que nos prendem. Tudo bem? Então, hoje, eu não vou dizer para onde vocês vão, em desdobramento, mas precisarão colocar em prática o que vocês acabaram de ouvir. Quando lá estiverem, antes de entrarem, os amigos vão orientar vocês. É necessário atrair energias daquele lugar para que o teu perispírito se iguale àquela vibração e você vai começar a sentir tudo o que eu falei. Dor de cabeça, enjoo, náusea, falta de ar, sensação de dificuldade para andar, vocês vão sentir isso. Saibam que ao sentirem isso, vocês já estão fazendo o que eu estou pedindo. Tudo bem? Ficarão ali um tempo, não vão fazer socorro nenhum. Não vão fazer. Vão só fazer o exercício de ir ficar lá um pouco, de adaptação, e depois retorna. Tranquilo? Mesmo que vocês vejam espíritos pedindo socorro, espíritos pedindo misericórdia, o propósito é a adaptação, não é socorrer. Então vocês não vão socorrer. Entenderam? Sim. Então vamos lá. Preparando o nosso trabalho de aprendizado e desenvolvimento, feche os olhos. Se alguém não consegue perceber o desdobramento, não se preocupe. Apenas coloque o pensamento no exercício proposto de baixar as vibrações, coloque um sentimento em si de aprendizado e coloque a vontade de ir até a região proposta. Basicamente é isso. Começando agora. Permita-nos, Mestre amado Jesus, a presença dos nossos amigos, especializados em treinar os nossos irmãos e irmãs encarnados no desdobramento para regiões de baixa vibração e densidade. Tenhamos, Mestre, a oportunidade de adquirirmos todo o aprendizado necessário. Comecem a sentir as forças que estão ao redor de vocês. Comece a sentir as energias dos pensamentos que estão em torno de vocês. Pensamentos de ódio, de vingança, de destruição, de assassinatos,
de violências, de tortura, sintam. E vão aurindo. Comecem a trazer esse campo energético para vocês. O máximo que puderem. Não é só um pouquinho. Vão sentindo a modificação do peso específico do perispírito. Percebam como ele está ficando denso e pesado. Quanto mais denso, mais pesado, mais adaptado ao ambiente, maior a percepção de vocês do que está à volta. Observem, ouçam e sintam o que está à volta de vocês. Poderão ouvir gritos, poderão ouvir choro, poderão ver palavrões, sentir cheiros horrorosos, ver figuras totalmente deformadas. Mas não há o que temer. Sintam. Quando acharem que estão no limite, continuem assim mesmo. Não saiam. Quando eu der o comando para voltar, comecem a liberar do perispírito, expulsar essas partículas que vocês auriram. Ainda sustentem. Agora, comecem a aumentar a vibração interior. Movimentem o cardíaco bem devagar, que estava quase parando. Sintam em movimentos básicos, o gástrico. Percebam que de dentro para fora vocês começam a expulsar as energias que ajudaram vocês a se disfarçarem nesse local. E isso por si já traz vocês de volta para o corpo físico e o local em que se encontram. Venham voltando, voltem. Quando estiverem aqui, abram os olhos, para eu saber que vocês estão aqui. Celinha abriu. Ana Laís. Ana Laís. Muito bem. Rapidinho, Célia, fala. Muito enjoo, uma dificuldade de respirar e uma sensação de muito peso, que o ambiente era denso, escuro. Chegou a ouvir alguma coisa, ver, sentir? Uma movimentação muito intensa, né? Ao Acredito todo, né? que eles quisessem, isso, eles estariam, acho que, pedindo por socorro, né? Mas a ideia era se proteger, né? Não era para ajudar. Só isso. Então, A adaptação de vibração de perispírito em regiões densas. Muito bem, fala, Wagner. Rapidinho. Senti peso também pesado, assim, para respirar. Certo. Cansaço e parecia meio gritaria, assim. As Muito palavras bom. que não dava para entender nada. Ivone. É uma pressão no peito, Opressão um no lugar peito. muito Muito bom. escura e um cansaço, um peso, um pesado mesmo. Foi isso. Mas eu não ouvi, não senti cheiro de nada, não tenho essa percepção. Rose, Ana Laís e Iracema. Fala, Rose. Vai resumindo. Não consegui registrar, Antônio. Mas sentiu alguma coisa ou não? Uma coisa estranha. Tá. Tranquilo. Ana Laís. Eu senti um peso muito grande, senti alguma coisa no perispírito, assim, a parte de energia, sabe? Uhum. Aí, bom, enfim. E muita dificuldade de respirar. Muito bom. Viviane, Márcia, Gislaine.
fazendo umas coisas da escola, eu acabei que não participei. Tá bom, tranquilo. Só Tá. Márcia Gislaine. Eu senti no começo uma dor muito forte no estômago. Muito Eu acho que bom. na hora de voltar também eu senti uma dificuldade para voltar. Muito bom. E você, Gislaine? A primeira coisa que eu senti de imediato foi uma pressão no cardíaco, eu não conseguia expandir de jeito nenhum, e um pouquinho de dor de cabeça. E eu sabia que eu estava num lugar muito barulhento, mas não conseguia distinguir os sons. Muito bem. Marli e Alzira. Depois eu vou para a Lia. Eu senti, assim, muita assim, dor de cabeça, né? Uma angústia, uma coisa ruim, assim, que estavam muitos gritos de eu vou te matar, eu vi muita gente machucada, crianças despedaçadas, muitos gritos, eu vou te matar, eu quero vingança, eu quero vingança. É isso. Mas sentiu o Muito ruim. desconforto, né? Muito desconfortante, assim, a cabeça está até meio lacejando, assim, na Mas já já passa. Fala, Alzira. Eu senti um peso e uma pressão muito forte no cardíaco e um pouco de falta de ar. E Lia. o lugar que eu fui não tinha som, mas tinha gente empurrando gente, um lugar sombrio, parece que era tudo cinza escuro. Muito bom. Você conseguiu ter uma visão do que é o ambiente relativa, mas teve. Fala, Lia e Eliana. Então, eu senti também, Antônio, uma dor de cabeça muito forte aqui, imensa, e o lugar era de muito medo, porque estava escuro, sombrio, e a impressão é que tinha ventos, tipo ciclone, assim, amedrontando, sabe? Muito bom, E Lia. aí a cabeça doeu e eu estava realmente revestida. E depois, quando você foi falando para ir liberando, mesmo com o olho fechado, eu senti clarear. E aí passou a dor de cabeça também. Tá bom. Liana? Lucilene. Muita pressão no peito, peito oprimido, assim, uma dor de cabeça bem aqui, assim, bem aguda, dor nas costas, parece que a respiração difícil e embora eu não ouvisse sons, eu tinha a sensação que eram várias pessoas rastejando um solo úmido, assim, fétido, Sim, sabe? sim. É uma coisa escorregadia, limbosa, assim. Isso mesmo. É isso mesmo. São mentalizações deles. Fazem isso mesmo. Por que você levantou a mão, Ivone? Antônio, eu não sei se tem alguma coisa a ver, mas na hora de abaixar a vibração, parece que foi automático, parece que eu levei até uma queda. Puf. É que você já sabe fazer isso normalmente, você já faz isso muitas vezes, então vai direto. Os demais demoram um pouquinho. Tem a ver sim. Até esperava que fosse assim, né? Se não fosse. Fala, Lucilene. Então, a hora que foi para. Eu senti um pouco de pressão no peito, mas é como se eu tivesse entrado num sono profundo, eu não consegui registrar o restante. Aí, antes de você mandar voltar, eu escutei tipo um ronco e eu assustei, meu cardíaco disparou, meu coração. Quando você mandou voltar, eu voltei muito rápido. Porque é como se eu tivesse entrado num sono profundo, aí eu não registrei tudo isso que o pessoal falou. Parece que eu dormi, entendeu? Sim, é que você está com problemas de saúde, então os amigos não permitiram que você registrasse tudo mesmo, tá? Eles deram uma isolada em você, por isso que você entrou nesse sono profundo aí. Porque você não teria condições de aurir, né, de captar essas energias, dado o seu quadro de saúde, e depois liberar. Ficaria muito desgastante para você, por isso que eles não permitiram. Eu esqueci alguém, que eu vou passar para o irmão agora, que acho que você já arrumou as tuas imagens, hein, irmão? Quem que eu não chamei? Aí eu senti A mãe dela. A dona Dirce. Aí Sim, dona Dirce. eu senti que foi muito peso e muita pressão no peito. Ah, tá. É só isso, peso. mas tá bem, né? Só isso. Fora a dona Dirce, que eu tinha esquecido, não chamei todos, né? Você já conseguiu suas imagens aí, irmão? Já consegui. Então, o Toninho vai trazer umas imagens para ilustrar um pouquinho o que a gente tem falado até agora. Eu não sei quais são as imagens. E aí ele, como eu não sei, ele explica aí
o porquê ele escolheu essas imagens, a relação que tem entre o que estamos estudando e o que ele está mostrando, tá bom? Eu vou passar para você aqui, peraí. Tá visível? Tá, pode ir. Beleza. Conseguem me ouvir? Sim. Ok. Voltando na semana passada, né, com relação à energia, a produção da energia, como é feita, né, a forma de condução de energia pelos cabos elétricos, né? Então, nós podemos imaginar que o nosso sistema elétrico, tá, no nosso sistema nervoso, é basicamente um sistema elétrico, ok? Então, é uma fase, essa aqui é a fase de produção de energia e transmissão. Ainda a fase de transmissão para cidades, ou seja, para os nossos centros de força, mas o mais interessante vai ficar um pouquinho mais para o final. O circuito elétrico, que nós já vimos, ele pode ser um circuito aberto ou fechado. Hoje eu encontrei um sisteminha que, embora pareça muito infantil, mas é um básico que nós precisamos aí no nosso para conhecimento elétrico, como mesmo o Antônio disse no início, nós não vamos nos aprofundar nessa questão. Aqui, olha, aquele circuito elétrico que nós vimos na semana passada, né? São duas pilhas ali, é uma lanterninha que está funcionando, e aqui nós vamos ver o sentido da corrente, o que basicamente o capítulo 8 está explicando com relação às energias e como elas seguem o caminho. Aí nós vamos ter também aqui um pouquinho para frente, são os metais que são condutores. E nós não podemos deixar de esquecer que, basicamente, o nosso corpo é formado também por metais, são metais necessários. Nós temos o ferro, nós temos o cobre, nós temos o selênio, que é para a parte cerebral, das sinapses, das correntes elétricas, né? Essa transmissão. E a energia fica correndo pelos fiozinhos. Aí nós vamos entender que o nosso sistema nervoso é exatamente um sistema elétrico. Ali houve um alicate que cortou o sistema. Quando sofremos algum tipo de acidente, vamos perder alguma parte motora do organismo. É o que acontece na rede elétrica. Cortou-se o segmento, parou de seguir as energias, né? Eu vou adiantar um pouquinho aqui, que tem, basicamente, nós já vimos tudo. O cabo elétrico, né? E aqui, olha, são os metais que conduzem. Nós temos o alumínio, nós temos o ferro, nós temos a prata, nós temos o ouro. Todos esses são componentes que transmitem a energia. Vamos lá, está acabando. Bom, esse aqui é o nosso patrono, né? O André Luiz, baseado nos livros dele. O Antônio foi muito modesto com relação ao conhecimento da energia quântica, né? Ela já é conhecida já desde a época de 1900, e os livros do André Luiz datam daí da fase aí que começaram a ser psicografados, né, com Chico Xavier na década de 50. Então, nós temos aí bastante informações aí já científicas da época. O que eu quero chamar a atenção agora, olha, centros de força, as energias centrífugas e centrípetas que estão girando aí nos centros de força são rodas, né? Nós chamamos de chakras, mas são rodas, são energias. Aí a parte elétrica está girando nesses centros aqui, ok? Olha, é uma lei física, energia centrípeta e energia centrífuga, né? Então, nós não escapamos da questão da área científica, nós temos que conhecer sempre um pouquinho mais. E essas energias que estão atuando em volta do médium, olha, aqui eu coloquei o médium, e a energia, como o Antônio fez o comentário sobre o ímã, né, está imantado a questão elétrica e está em volta do médium. Aqui nós temos um desenho básico também, esse amarelo do lado aqui, olha, são energias que giram para um lado e mais próximo do corpo giram para o outro lado, energia centrífuga e energia centrípeta. Olha, ele falou sobre o ímã.
Olha o que acontece quando nós jogamos a limalha de ferro em cima do ímã. Ali no centro nós podemos falar que é o corpo do médium, né? E as energias elétricas que estão circulando em volta desse médium. Olha, nós não fugimos do básico do planeta, nós temos aí o nosso planeta também, que é um enorme ímã, e as energias são circulantes em volta do planeta. Aqui eu trouxe um outro ímã também com limalha de ferro para o pessoal dar uma olhadinha, e acabamos aí. Muito bom. Valeu, irmão, obrigado, tá muito bom. Muito bem. Vejam como é complexo, né? Ah, ele fez um apanhado de uma forma que facilitou bastante, mas mesmo assim é muito complexo. O entendimento dessas forças, como elas atuam, exige de cada um de nós profundos estudos por décadas para poder entender um pouquinho daquilo, tudo que está ao nosso entorno, as forças que agem sobre nós. Mas o que é importante que nós tenhamos em mente, antes de irmos para o exercício com a espiritualidade mais vibracional, mais elevada, é entender o que é o intercâmbio mental. Nós vamos fazer o intercâmbio mediúnico? Vamos. Vamos trabalhar com a espiritualidade? Vamos. Mas, se nós não pararmos e pensarmos assim, o que é que realmente estamos fazendo? O que é esse tal de intercâmbio, essa troca, né, de informações e atividades e conhecimentos? Nós vamos perceber que as ideias transmitidas pela mente emissora são recebidas pela mente receptora. Então, quando nós estamos tristes, abatidos, cansados, desanimados, etc., 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 não pelo cansaço do dia a dia, eu estou falando assim espiritualmente. Você sente assim que tua alma está apagando. Você sente que você está sem alma, você está exaurido, sem força. A sua mente, ela está sendo uma mente receptora para ideias transmitidas daquela região onde vocês estiveram há pouco. Eles estão transmitindo o tempo todo, lembre que o pensamento é contínuo e que eles formam domínios de pensamentos eletromagnéticos que procuram atrair mentes distraídas, mentes perdidas, mentes perturbadas. Se nós começamos a sentir isso que eu acabei de falar, essas sensações que vocês experimentaram, é porque pode sim ter influências ao seu redor, tentando conectar-se mentalmente a você e, a partir daí, ir atuando, extraindo de você campos de energia, fluxos vitais, para que você vá se debilitando cada vez mais. Consequentemente, as ideias transmitidas pela mente emissora podem ser recebidas ou não por nós. Nós podemos aceitar ou não aceitar. E esse aceitar ou não pode ser consciente ou inconsciente. Quando eu percebo que eu estou nesse estágio já, porque eu comecei a aceitar sem perceber. Mas quando eu percebo que eu estou desanimado, que a vida não vale a pena, que tudo é sofrimento, que tudo é dor, que tudo é angústia, que o mundo está de mal a pior, essas mentes já estão começando a se estabelecer em mim. É nesse momento que a minha vontade, o meu pensamento e o meu sentimento expulsa essa mente. Ela precisa ser expulsa do processo de nos envolver. Tá bem? Então, como é que nós fazemos isso? Através da nossa intuição. O amigo espiritual está nos intuindo. Nós tivemos esse estalo, não foi por nós. O amigo disse, cuidado. Ele intui você, cuidado, fique atento, fique atenta. Mas se você percebe isso e cai novamente, vai ficando cada vez mais difícil para ele estimular você a despertar. Tá? Então, emissão e recepção depende de aceitação ou rejeição.
Para eu rejeitar e permanecer na rejeição dessas mentes intrusas, perturbadoras, eu tenho que me conectar à espiritualidade maior. Eu tenho que me conectar àquela mente emissora de energias boas e aceitar essas energias e me ligar a elas, desconectando dessas outras mentes que estão tentando me captar, tentando me cooptar para ficar doando energias para eles. Então é uma espécie de vampirização mental e hipnose mental à distância, a princípio. Tá bem? E tudo isso está ligado ao nível inconsciente da nossa mente. Por isso que nós precisamos treinar. Nós vamos treinando, treinando, treinando até ficar automático em nós. E vocês já devem ter percebido que em algumas de vocês, quando o espírito começa a se aproximar, você já sente desconforto. Você sente que algo não está bom. Não sabe identificar, mas você se sente incomodado com aquela energia. Nossa, tem algo estranho aqui em torno de mim. Não estou me sentindo bem aqui. Você já registra isso, porque o teu perispírito já está treinado e habilmente preparado para perceber essas nuances de desequilíbrio que estão se aproximando. Tranquilos até aqui? E essa mesma habilidade nós temos que ter com o amigo espiritual, com a espiritualidade maior. Como nós percebemos a espiritualidade ainda de desequilíbrio facilmente, nós precisamos treinar mais para perceber os amigos, que a energia é muito mais sutil. E como é que nós fazemos isso? Aumentando o nosso campo vibracional, o movimento dos átomos que nós compomos. E como é que fazemos esse movimento? Pelo pensamento. Como é que eu penso? Eu quero me conectar. É assim mesmo, gente. Eu quero me conectar com mentes superiores à minha, que possam me ensinar cada vez mais eu me tornar bom, ético, moralmente. Você faz a escolha. E quando você diz isso, você está emitindo o teu pensamento. E há entidades espirituais que leem essa emissão mental e vêm se aproximam para te ajudar nesse teu pedido. Esse pedido elevado não é captado pelas mentes mais sombrias, porque está muito alto do que eles estão acostumados a alcançar. Tá bem? E é o exercício que nós vamos fazer a seguir. Nós vamos treinar o nosso pensamento, o foco da nossa mente, para alcançarmos não somente o amigo espiritual, mas aquele que está acima dele, mas que também é nosso amigo. E, se possível, no terceiro nível, aquele que auxilia o segundo, que auxilia o primeiro. Nós vamos, com a nossa mente, com a nossa vontade, alcançar o máximo que nós pudermos. É para dar mensagem, é para registrar o que ele está transmitindo? Sim, pode registrar. Não precisa falar na hora, mas tente guardar. Vai ser difícil guardar, tá? Mas tente. Por quê? Quanto mais a mente ela se distancia do corpo físico, mais expande o perispírito. Por isso que é difícil guardar. Porque o teu cérebro orgânico está só registrando sinais vitais para você permanecer no corpo. Só isso. Então, quanto mais você desdobra, quanto mais você emancipa, quanto mais você se desliga do corpo, mais ideias você recebe. Mas se você fica esperando o amigo vir, chegar, você não emancipa, você só registra o básico. Então, o que eu estou dizendo a vocês? Eu quero que vocês vão o máximo que vocês puderem. Tudo bem? Entenderam? Esse exercício tem que ser aplicado lá na quarta-feira, tá? Esse da espiritualidade que eu estou fazendo aqui. Tá bom? Porque é o que vocês vão fazer da psicometria dos pacientes, que vocês vão aprender a ler em desdobramento o que está acontecendo com a pessoa que está pedindo ajuda. Bom? Então vamos fazer isso? Para isso vocês vão ter que entrar quase em sono profundo.
Vocês vão ter que entrar num transe mediúnico direcionado. Então, eu vou pedir para que vocês, à medida que vocês vão se desdobrando, vocês vão sentindo cada vez mais como se fosse um grande sono alcançando vocês. E não é para abrir os olhos, é para deixar acontecer. Se tiver que abrir a boca, abre a boca, mas quanto mais profundo for, melhor é. Tá bom? Então, vamos começar. E assim, amado mestre, vamos para a terceira etapa do nosso trabalho de estudo e de desenvolvimento na noite de hoje. Mais uma vez, rogamos que os amigos nos auxiliem para alcançarmos, dessa vez, a liberação total, a expansão completa de cada um de nós, do nosso próprio perispírito. Que possamos, mestre, alcançar os páramos mais elevados, onde se encontram aqueles amigos que esperam por nós diante da nossa vontade e do nosso desejo. Vão respirando lentamente e se afastando. Sintam a leveza cada vez maior, como se fosse um grande balão inchando, inflando, inflando cada vez mais. Leve, muito leve. E essa leveza vai levando cada um de nós para uma região muito distante, que sequer imaginávamos que seríamos capazes de alcançar. Apenas se permitam ir. Não tenham limites. Tudo bem, Márcia? Pode abrir teu áudio aí, Márcia, pode falar. Eliana, tudo bem? Eu tenho um pouco de dificuldade com a perfeição ainda, seu Antônio. Mas eu só tive a sensação que alguém pegou na minha mão, como se estivesse levantando alguém assim. Foi a única sensação que eu tive. Perfeito. Já percebeu, antes não percebia nem isso. Gislaine? Então, quando começou o exercício, eu tive uma taquicardia e a sensação de expansão. E aí eu perdi o foco algumas vezes, mas teve um momento em que eu dava um salto, assim, alguém me esperava com as mãos assim. E o que foi mais maravilhoso, assim, é indescritível o que eu vi no final, que foi um cavalo alado, maravilhoso, cheio de luz. Bem na hora que você falou que a gente tinha que voltar, e eu pedia para ficar mais um pouquinho, porque eu queria tocar nele. Deixa eu aqui. Nossa, foi fantástico, você não tem ideia. Tá bom. Eu quero viver nesse lugar. Então continue se esforçando, um dia você chega lá. Nossa. Mas tá longe ainda, hein? Obrigada. Foi mais Ai, quero esse cavalo alado para mim. Tá bom. Ana Laís, Viviane. Nossa, que calor. Muito calor. Eu percebi que eu tive que ultrapassar camadas, né? Muito bom. E aí foi à vontade mesmo. Percebi que foi à vontade. E aí eu cheguei num lugar que veio a palavra nosso lar. Certo. E estava lá o amigo e eu comecei a pedir. Eu comecei a pedir. Ou seja, me ajuda. Toma vergonha, Ana Laís. E aí, ele falou assim, era para você falar ou era para eu falar? Aí você chamou para voltar. Aí eu, poxa, Ana Laís, você tem muito que aprender ainda, Que vergonha, Ana Laís. Vai trabalhar, Ana Laís. Vergonha mesmo. Viviane. Alzira. Antônio, eu tô com um documento para entregar amanhã, então eu tô correndo com o documento. Não, só estou chamando para eu não esquecer, tá? Alzira, Célia e Rose. Eu senti, assim, as mãos como se estivessem
altas, assim, como se não tivesse, eu estava com a mão na perna, mas parecia que ela estava, assim, Expandida. sozinha. Mas você fez a expansão, viu? Parabéns. Isso. E só que, Parabéns. assim, não fui muito longe, mas daí eu mentalizei, eu vi muita luz e senti muito calor. Aumentou a vibração, né? Vai sentir calor mesmo. Célia e Rose. E depois a Iracema. Estou descendo aqui na minha lista aqui. Então, fui embora. É aquela coisa, eu vou embora e Não quer voltar mais, né, Célia? não, essa vez eu lutei para não voltar. Sinceramente, você chamava eu falei, essa vez, hoje eu não vou voltar. Porque eu estava indo, sabe? Aquela coisa de vai, não quer voltar. Gente, vocês já pensaram se a gente conseguir desencarnar desse jeito? Que maravilha, né? Coisa Aquele linda. lugar que eu fui era maravilhoso. Eu não tinha o A Gislaine cavalo mas dando o último suspiro e já montando no cavalo de asas dela. você vê só. Então, mas eu realmente, duas vezes você falou, eu não queria voltar. É uma Muito bom, questão Sérgio. da proximidade do desencarne, você já usar essa preparação e já fazer o desencarne. Por isso que eu não queria voltar, tá vendo? Eu sabia que tinha que ficar. Tá na hora. Olha como a doutrina ela é maravilhosa quando a gente sabe trabalhar com ela. Ela te prepara para essas coisas. Você fala assim, puxa vida. Na hora que eu tô assim, que eu percebo que eu estou desdobrando lá com meus 90 anos de idade, seja lá que idade for, eu vou pensar naquele cavalo lindo que eu vi. Muito Né? por A aí. Sônia vai pensar, nossa, eu estou em tal lugar. Puxa vida, gente, é coisa muito maravilhosa, não tem coisa horrível Eu vou nessa. falar assim, ó, não preciso voltar, Antônio, não vai mais Pode ir, me fica lá. chamar. Foi o que eu falei para minha tia com 100 e poucos anos, magrinha, coitada, Vai embora. um coração. Eu falei, tia, vai embora. A senhora já fez o que tinha que fazer. Está perdendo tempo aqui para quê? Vai embora. Já fez tudo. Ah, tá bom, vai embora. Vai embora. Livre, leve e solta, né? Olha que delícia. O desencarne, Uma sensação. assim, né? Fala, Rose, Iracema. Eu fui, hein? Eu sei. Eu fui, mas eu não trouxe nenhum registro, mas eu fui. Você não trouxe no registro e tem sentido, viu? Porque eu vou ver aqui, ó. Quando você está em desdobramento profundo, quando você volta para o estado de vigília, você não conserva o resultado do intercâmbio profundo. Por isso que não guarda mesmo. Não é Ô, falha do. Antônio, eu já comecei com a abrição de boca antes do trabalho, não sei se você percebeu. Eu vi. Então já teve um pré, entendeu? Já teve um trem, né? Vamos ver se ele para em Minas. Fala, Iracema. Eu fui quase que igual a Ana Laís. Eu me vi em frente da porta lá do nosso lar, do filme. Eu peguei e falei, não posso ficar aqui, tem que sair. Eu não vim para o nosso lar, né? E aí eu, sabe, não sei, eu não lembro mais. Sei que eu fui dar bem na porta do portão do nosso lar, lá, igual do filme. Onde eu arranjei aquilo, não sei. Então vocês já sabem para qual colônia vocês vão quando vocês desencarnarem. Nosso lar. Eu e o irmão não vamos para lá, não. Nós não queremos ir para lá, não. Nós queremos ir para o lugar que tem briga. Tem o quê? Brilho? Briga. Briga! Briga. Ai, meu Deus. Nós queremos para o lugar que tem que trabalhar muito. Fala, Marli, Ivone, Lucilene e Dirce. Bom, eu estava num lugar assim, só deu para sentir muita paz. Era um lugar muito tranquilo, uma paz assim elevada, não ouvi nada, não ouvi nada, né? só Foi descansar, muita luz. né? Foi descansar. Muita paz. Eu não vou voltar também, não. Foi um pouquinho mais tranquilo. Deixa eu ver, Ivone, para onde ela foi? Para onde a Manuelina levou ela? Eu peguei carona com as meninas, eu senti que eu estava em casa, mas lá no fundo, bastante movimento, assim, eu já estava observando, mas um lugar muito tranquilo, bem clarinho, muito bom. Mas dentro de mim falava assim, o nosso lar. Falei, mas não pode ser o nosso lar, né? Mas que é uma casa que a gente vai, é. É porque eu acho que a gente já está habituado a ir à noite em desdobramento, A sabe? gente está trabalhando lá assim. também. A gente está trabalhando lá também. Por aí. Lucilene disse. Foi muito, né? Abriu? Não sei, eu elevei, mas não sei nem por onde eu fui. Tá bom, é. O importante é que voltou, né?
Ainda bem que voltei. Quando a gente se perde, não volta mais. E você, Lucilene? Eu fui, eu senti eu expandindo, e aí veio na minha cabeça a palavra Indonésia, depois falou assim, não, outra galáxia, e aí eu vi uma fonte, que era como se fosse uma fonte de água, mas não era uma água que molhava, da cor da cadeira da Lia, muito amarela ouro, e mandaram eu ficar lá um pouco nela, quando você chamou para vir embora, eu vim e ficava rastro dessa cor amarela, assim, e aí eu retornei. Muito bem. Lia, Eliana e Wagner. Nossa, Antônio, eu realmente fui, e não sei nem se é normal, a primeira vez que eu senti dor no ouvido, nos dois É ouvidos. normal. É normal. Eu me desloquei, eu fui. Sabe quando você está no avião que entope os ouvidos? Aconteceu isso. Aí eu fui, aí fui mais e mais e mais e mais. Você falou, pode ir, suba, vai. Eu não registrei nada, eu estava no espaço, realmente, cada vez mais com dor nos dois ouvidos. Muito bom, Lia. E quando você falou para voltar, Antônio, meu Ô, amigo, miserável. estava mais lá embaixo, me esperando. Eu subi. Vocês têm que agradecer que eu trago vocês de volta, gente. Verdade. E tem dirigente que não está nem aí, deixa vocês perdidos nesses campos vibracionais e vocês demoram para voltar. E aí é perigoso. Perigoso. É perigoso. Tem perigo no mundo espiritual, tem perigos. Por isso que eu fico atento com vocês. Fala, Eliana. Depois o Wagner. Aí, Antônio, eu tive a sensação, assim, de que eu realmente subi muito, assim, eu saí fora do planeta. Tá me ouvindo? Tô. Assim, a hora que eu estava subindo, eu comecei a pensar, nossa, será que eu vou estar naquele lugar, aquela plataforma que a gente fica de vez em quando para se energizar, né? De repente eu vi uma visão, tive uma sensação de que era um lago com floresta. Falei, nossa, mas é um lago. De repente fez assim, como se a tela mudasse. Não, é um campo de flores. Aí mudou a tela, era uma coisa de praia. Falei, nossa, e aí você chamou. Então, a sensação que eu tive é de como se eu pudesse escolher onde eu queria ficar, sabe? Mas não deu tempo, tive que voltar. É muito doido. Era uma tela que andava assim, muito louco isso. Tem que pagar o pedágio, pagar o transporte. Então, olha que loucura. É só um gostinho só. Nossa. Depois assina o contrato e a gente vê como é que fica. Fala, Wagner. É o seu amigo pintor, viu, Helena? Eu subi também, fui subindo, sem fim, um clarão, bem claridade, bastante limpo assim. Não vi mensagem nenhuma e de repente voltei também, no susto. Voltou no susto? Então, meus amigos, minhas amigas queridas, o que vocês acabaram de praticar é mediunidade e eletromagnetismo de perispírito direcionado pela vontade de vocês. Então, vocês podem ir tanto para o mais baixo vibracional quanto o mais elevado. Quem determina o limite é a mente de vocês e o conhecimento que vocês têm. Então, vejam, nenhum de vocês, nem a dona Dirce, que está chegando agora, e eu vou perguntar para o irmão já, que ele tem umas coisas que ele fala aí que tem que prestar atenção, né? Se ele fez também, olha lá. Se eu perguntar, para onde você foi? Eu falo, fui distribuir umas bombas por aí. Irmão? Fui distribuir umas bombas por aí, depois a gente conversa. Mas... Eu até fiquei comportado aqui, fiquei vigiando o pessoal para não fugir. Então, vejam bem, olha como é interessante o que vocês estão se diferenciando do mare magnum, né, da massa comum. Porque toda aquela mente, toda mente, é só olhar as pessoas à nossa volta, que integralmente estão afinadas com a esfera física, o campo magnético dela é reduzido, ela não sai do lugar.
Toda a mente que é muito materialista, é muito egoísta, é muito fixada no poder, em ganhar, em dominar, em conquistar, é tudo, o campo magnético dela é o campo magnético da Terra, praticamente. Então, por mais que ela procure fazer o exercício, ela tem esse campo magnético muito reduzido, ele não se expande, então ela não sai do lugar praticamente, ela vai em volta de si mesmo, não registra nada e fica por ali mesmo. O que eu estou dizendo? Vocês já saíram desse campo mental afinado com coisas físicas, com coisas da matéria. Isso faz parte de vocês. É o que permite nós vivermos aqui. Mas isso já não tem mais a importância que tinha antes. Está havendo um desapego lento, gradual, contínuo das coisas materiais. E é nesse sentido em que não existe nenhuma anomalia, nenhuma perturbação atrapalhando vocês nesse desdobramento que exige grande potencial de vibração molecular de cada um de nós. Vocês já conseguem fazer. Se fosse muito voltado ao mundo material, não conseguiria. E todos conseguiram. Todos conquistaram essa capacidade de fazer esse desdobramento. Aí é só treinar. Essa segunda parte, treina em casa, é só treinar, não tem momento. Não precisa esperar a aula para isso. Olha, eu vou treinar, vou fazer aquele exercício de novo. E aí vai fazendo, e você vai ampliando a sua capacidade, aumentando a sua atividade no exercício do bem, no exercício do amor, no exercício do socorro, aprendendo com os amigos para depois ir lá baixar o seu campo vibracional e socorrer aqueles que estão perdidos, afinizados com a energia magnética do planeta e impede que eles saiam do lugar. Por isso que Kardec fala e os amigos falam. A densidade do planeta determina a densidade daqueles que habitam nele, mas não impede que eles modifiquem a sua vibração. Só permanece na densidade do planeta aqueles que querem permanecer. Mas aqueles que já querem modificar o seu fluxo mental têm permissão para isso. E aí se desprende, consegue sair. Aí consegue ver o planeta lá de perto do Sol, olha para baixo, está lá a Terra. Outros não conseguem. Eu, por exemplo, eu consigo fazer isso, eu sei, mas eu não tenho evidência. Então eu sei que eu fiz. Mas por que eu sei? Porque eu me sinto leve, me sinto sereno, me sinto equilibrado. Então eu não estou no campo reduzido do magnetismo do planeta, embora eu faça parte do planeta. Entenderam? Então, o capítulo 8 é isso. Né? Esse é o capítulo 8. A partir do capítulo 9, as coisas mudam. Porque a partir daí, nós vamos começar a entrar no campo da ideoplastia, na formas-pensamento. E aí nós vamos perceber e aprender como as formas-pensamento começam a influenciar as nossas decisões do dia a dia. É outro campo que nós temos que estudar, tá bem? Então, capítulo 9 para a semana que vem. Cérebro e energia. Depois já entra em fluxo mental, onda mental, capítulo 11. Reflexo condicionado, muda de novo. Aí é aquilo que nós chamamos de hábitos adquiridos e hábitos aceitos. Né? Então, é outra forma que o André Luiz está trabalhando aqui nesse mecanismo da mediunidade. Tudo bem? Muito bem. Para encerrar o nosso encontro, eu vou pedir... Eu ia pedir para a Ivone, mas aí eu vou dar um trauma nela e ela vai travar e não vai virar nada, né? Vai virar um... Então eu vou pedir para 2 médiuns, vou pedir para a Célia e para a Ana Laís trazer uma mensagem do amigo espiritual em psicofonia. Primeiro a Célia, depois a Ana Laís. Aí nós encerramos. Presta atenção,
Eu dei um comando, não dei? Elas aceitaram, porque elas podiam dizer, não, não quero. Aí eu ia ter que trocar. Elas aceitaram, elas já se prepararam. Essa aceitação já faz a ligação com o amigo espiritual. Entendeu? Só o fato de você aceitar. Então, Célia, é com você. Pode ser Quem o está com Gabriel? você? Não. Sempre o Gabriel, mas eu vou tentar. Não vai Uma tentar, outra não. Você conexão. vai fazer. Uma outra conexão, é isso? Faz com o Gabriel, faz com quem for. Ah, Não tá precisa, bom. Tudo bem. qualquer um deles. Não precisa ser determinado, não, viu? Tá bom. Meus amigos, este momento deste aprendizado é extremamente importante. Vocês estão adquirindo novas responsabilidades, novos objetivos, e sempre com a ideia firme de que estarão em socorro em brevemente. Todos nós estamos sempre com vocês, ajudando, intuindo, esforçando ao estudo, à dedicação, à modificação moral, sempre com o objetivo de que melhorem, de que ampliem os horizontes, os conhecimentos, e que tenham sempre em mente o grande objetivo, que é auxiliar aqueles que tanto necessitam, sejam os encarnados ou desencarnados. Vocês estão sendo preparados para uma nova etapa de trabalho, onde vocês irão trabalhar com a consciência de cada indivíduo que aparecer para vocês. Será um trabalho muito especial, que irá querer de vocês muita dedicação, muito esforço. E saibam vocês que sempre haverá a intenção de pararem, mas que não é por aí. Nós estaremos sempre auxiliando, sempre apoiando, sempre transmitindo boas ideias, boas informações e boas intuições. Estaremos sempre em contato, estaremos sempre unidos num só pensamento, que é o amor ao próximo, a ajuda que o Mestre Jesus sempre nos ensinou. Eu também estou aprendendo com vocês. Recentemente me uni ao grupo e agradeço muito essa oportunidade de me manifestar mais uma vez. É muito interessante, a gente aprende do lado de cá, ajuda vocês e vocês nos ajudam. Fiquem em paz, amigos. Estamos juntos nesta linda jornada que está se iniciando para nós todos. Que assim seja. Rafael. Obrigado, Célia. Ana Laís, é você agora. E o amigo. É com grande alegria que estou aqui com vocês hoje. Agradeço a oportunidade de estar com vocês. O grupo é grande, mas o grupo está de parabéns pelos exercícios de hoje. Nós, aqui, temos dificuldades como vocês. Nós, aqui, também queremos aprender. Estamos, como o amigo já disse, aprendendo juntos. Que possamos continuar na força, na disciplina, na vontade, no sentimento da ajuda, porque ajudando o próximo, também nos ajudamos. Que possamos ter uma noite maravilhosa
de muita luz, que o trabalho ainda continua para alguns, que levem este momento que tiveram hoje no coração, que a dúvida ela pode chegar, mas é natural. Estão aprendendo e entendemos isso. Então, força, meus amigos, aqui estamos para ajudar e aqui estamos aprendendo juntos. Fiquem na paz de Jesus. Miguel. Gratidão, Miguel. Gratidão, Ana Laís, Célia. Percebe como a conexão é rápida quando o médium aceita? Emite o pensamento de aceitação ao de projeção e estabelece a comunicação. Bem fácil e rápido. Muito bem, terminamos. Irmão, quer falar alguma coisa? Não? Tranquilos? Todos bem? Semana que vem, capítulo 9, tá bom? Beijos a todos. Irmão, avisa a Soninha que acabei. Obrigada, viu? Boa noite. Tchau para vocês. Você fecha, né, irmão? Valeu. Tchau, meninas. Tchau, meninos. Tchau, tchau.